Você quer fazer um processo migratório para o Canadá? Quer morar aqui? Comece certo. Muita gente quer emigrar e está aí navegando pela internet tentando encontrar a melhor maneira para vir morar aqui no Canadá. Acontece que na internet você tem de tudo. Você tem curioso, você tem informação antiga, você tem gente que talvez não tenha a ética, a licença que precisa ter, não tem o conhecimento, a experiência. Então, aonde começar? Você acaba encontrando resposta para perguntas que você nem sabia que tinha. Um mar de conhecimento, de informação que você não sabe se está certo, com uma profundidade desse tamaninho, que muito provavelmente vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Comece certo. Como é que você vai começar certo? A primeira coisa que você precisa entender é por que o Canadá quer imigrantes. O Canadá quer imigrantes porque ele precisa de gente vindo para cá para crescer a economia do país. Então eles definiram há muito tempo atrás que tipo de pessoas eles querem. E a gente está mais ou menos baseado em 4 pilares da imigração. Os refugiados, que é uma história muito bonita, que acontece há várias décadas aqui no Canadá, onde eles recebem pessoas que estão sendo perseguidas por algum problema político, religioso em outras partes do mundo, mas não é o assunto para você, porque brasileiro o Brasil é uma democracia e você como brasileiro não pode vir para cá como refugiado. A segunda cláusula, a segunda pilar da imigração do Canadá é a reunião familiar. Então, eu sou cidadão canadense, casei com a Lorena, que é cidadã brasileira, e aí ela pode vir morar aqui. Mais ou menos assim, não é tão simples assim, mas é isso. Então isso pode ajudar você a trazer para cá teus pais, né? Quando você se estabelecer aqui como residente permanente. Mas não é o principal que você precisa saber agora, porque você tem que vir na classe chamada classe econômica. E aí você tem vários processos migratórios ali dentro. Qual desses processos é o melhor processo? Vai depender do seu perfil. Então você precisa entender o seguinte, o Canadá quer sim gente, porque ele precisa de gente para comprar geladeira, fogão, televisão, carro, botar gasolina no carro, gerar emprego, gerar impostos, crescer o país. Mas ele não quer qualquer um. Eu não estou chamando ninguém de qualquer um, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele determinou quem é que ele quer. Então essa galera que fica ouvindo falar na internet que o Canadá quer gente, o Canadá está atrás de pessoas, pô, cara, eu vou para o Canadá. Não funciona bem assim. Você tem que atender os critérios de elegibilidade. Eles é que dizem quem é que eles vão aceitar vir para cá. E são 6 critérios de elegibilidade. O primeiro deles é a idade. Se você tem até 29 anos, você está dentro do melhor critério de elegibilidade para a idade. Se você já passou disso, o tempo já está trabalhando cada dia, cada segundo contra você. Não existe uma impossibilidade de imigrar em função da sua idade, mas vai ficar mais difícil e mais complicado a cada momento que passa. Então o primeiro critério é a idade. O segundo critério é a sua proficiência com os 2 idiomas oficiais do Canadá, inglês e francês. Pô, Ed, eu me viro, eu dou um jeito, eu consigo... Mas não é isso, você tem que apresentar uma prova para o governo do Canadá, que é o IELTS, para quem está aí no Brasil e quer vir para cá fazer processo migratório, ou o TEF, que é o teste de avaliação de francês. São provas longas, de 2 horas e meia, que avaliam o seu listening, speaking, reading and writing e que você tem que ser muito bom. Às vezes você fala até bem, se vira realmente, mas você não tem essa competência que é comprovada através de uma prova. Então você tem que treinar para isso. Não adianta você querer dar um jeitinho, porque não vai funcionar. O terceiro critério é a tua experiência profissional. Quanto tempo você trabalhou no Brasil? Muita gente me procura e me diz, cara, eu trabalhei 20 anos, 30 anos, não sei aonde, eu sou o melhor engenheiro do Brasil, eu trabalho na Shell, na Petrobras, na Coca-Cola, tenho muita experiência e tal. Como eles querem gente jovem, e por que eles querem gente jovem é fácil entender. Você vai durar mais tempo. Né? Um cara de 29 anos, provavelmente, ou menos, vai provavelmente morrer depois de mim. Então eles querem importar uma mão de obra que vai levar mais tempo aqui, que vai produzir mais. Esse assunto de que você tem muita experiência profissional não é uma coisa que realmente te ajuda. As pessoas têm essa percepção errada. Eu não sei onde eles foram buscar essa informação. Isso não é uma entrevista de emprego, isso é um processo migratório. Então, se você tem 3 anos de experiência profissional, no que eles chamam de NOC 0 ao B, que são níveis profissionalizantes ou de gerenciamento para cima, você vai ter o máximo da pontuação. Você ter 3 anos ou 300 anos de experiência, dá no mesmo. O outro critério que eles vão avaliar é o seu cônjuge. Então, se você não é casado,
ou se você não tem uma união estável, você vai ter mais pontos individualmente do que se você for casado. E se você for casado, o teu cônjuge tem que ajudar você nessa pontuação, com formação acadêmica e com proficiência em um dos dois idiomas, inglês e francês. Agora, um outro critério que eles vão olhar é como é que se você já teve alguma experiência aqui no Canadá. Se você já teve, você pode se tornar elegível para um processo chamado Canadian Experience Class, que essa palavra experience tem a ver com a experiência profissional aqui no Canadá. Se você trabalhou 1 ano ou mais aqui nos NOC 0A ou B, você é elegível para isso. E eles já, várias vezes, fizeram chamadas com pontos baixos e até pontos muito baixos durante a pandemia. E isso pode ser uma ótima estratégia para quem já é mais velho. Então, por isso que tem muita gente que vem estudar aqui no Canadá. Porque ao vir estudar aqui no Canadá, ao término desse curso, você pede um PGWP, que é um Postgrad Work Permit, e aí você pode trabalhar. E se você trabalhar nesses NOC 0A ou B por 1 ano, você se torna elegível para um processo que vai te trazer um pouco mais de facilidade no acúmulo de pontos, porque você perdeu muito ponto por causa da idade. Então esse é o processo mais utilizado pelos brasileiros. Agora, não existe imigração através de estudo e não existe imigração através de college. O que existe é você melhorar o teu perfil e se tornar elegível para um determinado processo migratório. E por fim, o último quesito que eles vão dar uma olhada é a sua formação acadêmica. Então, quanto mais formação acadêmica você tiver, estou falando a nível de 3º grau, a nível superior, melhor você vai estar. Se você tem graduação, está ótimo. Se você tem graduação e pós-graduação, melhor ainda. Se você tem um mestrado, ainda é melhor. Um doutorado, ainda é melhor. Agora, não é um assunto ou outro que vai definir o teu processo migratório. É uma avaliação de todos esses quesitos junto com o teu perfil. Então você entenda que o Canadá não quer qualquer pessoa. Ele quer um determinado perfil imigratório que possa satisfazer a necessidade dele aqui no Canadá. A relação entre imigração e trabalho. Muita gente me procura dizendo assim, Ed, pô, você pode me ajudar a procurar um trabalho aí no Canadá? Primeiro eu quero alertar sobre o seguinte, tem muita gente caindo num golpe de empresas que estão, empresas não, né, de picaretas e pessoas mau caráter, que estão até na Índia, tem muita gente na Índia fazendo isso, as ligações normalmente são oriundas da Índia, dizendo que estão aqui no Canadá e que tem um emprego XYZ na empresa tal. E esse emprego existe, porque eles entram nos sites de oferta de emprego online, etc. E eles leem tudo sobre aquele emprego e até se candidatam, às vezes, para entender como é que é o processo seletivo, e aí eles replicam isso, só que é tudo falso, né? E aí eles vão... Eu tive pessoas que eu conheci que elas foram entrevistadas várias vezes, então foi um processo longo, de 2 meses e tal, né? E aí ele liga para você, ele fala geralmente que ele encontrou o teu perfil no LinkedIn, né? Encontrei o teu perfil no LinkedIn, nós estamos procurando uma pessoa como você, um engenheiro como você, então a gente quer que você venha aqui, vamos fazer uma entrevista, eu queria conhecer, você teria vontade de vir para o Canadá, o salário é $4.000 por quinzena, a cada 2 semanas você ganha $4.000, assim, um negócio que é muito esquisito. E ele nem pergunta o teu nível de inglês nem nada, né? Tudo bem, tá falando contigo em inglês, mas você tá com aquele inglês macarrônico, mas tudo bem, vai indo. E aí ele diz para você assim, olha só, cara, vai ter uma outra pessoa que vai te entrevistar em inglês, se prepara e tal, aí você se prepara, aí vem uma outra pessoa, te liga, tudo mentira. Vai chegar uma hora que eles vão pedir um dinheiro para você para fazer o teu visto, para fazer o LMIA, Labor Market Impact Assessment, e aí eles mandam alguns documentos, eu já vi várias pessoas caírem nesse conto do vigário, e já vi vários documentos desses falsos, e eu fico muito chateado, muito triste e muito zangado, porque estão atrapalhando a vida de vocês, e estão colocando vocês numa direção que não tem nada a ver. Eu já fui muito criticado por dizer que você não consegue arrumar emprego aí no Brasil para trabalhar aqui no Canadá. Porque existe sim alguns processos migratórios que se você obtiver uma oferta de emprego regulamentada pela imigração, você vai conseguir migrar para cá. Tá ótimo. Só que vamos ser francos. Qual é a realidade disso acontecer? Eu estou aqui há 20 anos, eu nunca vi isso acontecer. Aí outro dia um cara postou lá, não, isso aí acontece, são empregos de baixo nível, mas eu vim para o Canadá desse jeito e tal. Eu não vou ficar discutindo, perdendo meu tempo com isso. Primeiro que você não quer vir para cá para emprego de baixo nível, você quer sair do Brasil e ter uma vida melhor, você quer ter uma vida melhor do que a que eu tenho, e é isso que eu quero propor para você. Eu sugiro que você tenha muito cuidado com isso. Você que tem uma profissão regulamentada, engenheiro, advogado, médico, dentista, fisioterapeuta,
o que for. As profissões regulamentadas no Brasil certamente são regulamentadas aqui. E algumas das que não são regulamentadas aí, são regulamentadas aqui. E se são regulamentadas aqui, quem vai autorizar ou não que você trabalhe numa profissão regulamentada é o órgão regulador na província de destino daquela profissão. Então, se você é engenheiro, não é a imigração que vai dizer que você é engenheiro. Você lembra que naqueles 6 quesitos que eu falei, você não tem isso. O que você tem sim é uma pessoa que vai te dizer, olha só, cara, você é formado em engenharia, ótimo, você vai fazer o seu ECA, que é o Educational Credential Assessment, que as pessoas acham que ao fazer isso vão poder exercer a profissão de engenheiro, de advogado, qualquer que seja a profissão regulamentada aqui. Não vão. Você precisa, depois que fizer o processo migratório, preferencialmente, porque senão você vai ter dificuldade até para te atenderem, porque você só pode trabalhar numa profissão regulamentada aqui no Canadá se você tiver residência permanente. Então, se você não tem isso, se você é um estrangeiro, nem turista você é, porque você ainda está no teu país de origem, acho difícil eles perderem tempo deles para ficar te falando o que você tem que fazer. Mas tá bom, você tenta. O certo é você fazer o processo migratório primeiro, depois que você conquistar a tua residência permanente, você conseguir realmente vir para cá e, se você quiser trabalhar na tua área profissional no Brasil, que você tem credenciais e que você tem conhecimento, experiência, formação acadêmica, você pode. Mas você deve entender que isso não tem nenhuma relação com o processo migratório. Eu não faço isso, a gente não faz isso. Isso é um assunto que você tem que tratar diretamente com o órgão regulador na província de destino. E por que eu digo na província de destino? Porque ser engenheiro em Quebec não é a mesma coisa que ser engenheiro em British Columbia, né? E assim, esse é um assunto muito complexo, mas eu quero chamar muita atenção de vocês, porque muita gente diz assim, não, Ed, eu só vou com emprego garantido, eu só vou... Cara, esquece, você não vai imigrar, cara. Imigrar é você sair do Brasil, chegar aqui e começar a entender as coisas que você precisa fazer. Por isso que eu sempre digo, comece certo. É muito importante que você tenha a experiência, o conhecimento, o profissionalismo de um profissional capacitado, que tenha realmente vivência aqui no Canadá e que tenha tido sucesso aqui no Canadá. Então é isso que a gente propõe a você, que você comece certo para que você possa focar o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro em assuntos que realmente são pertinentes ao processo migratório, que é isso que vai trazer você e tua família para cá. Não é ficar procurando um emprego e ficar mandando currículo que vai permitir com que você venha para cá. As empresas aqui no Canadá não estão nem preparadas para isso, ela nem imagina que você está mandando um currículo para ela sem estar apto ou habilitado para trabalhar aqui no Canadá. Você contrataria um estrangeiro aí no Brasil? Um americano, um chinês, sei lá, um nigeriano, um cubano, um australiano, que nunca foi ao Brasil, que não tem nenhum conhecimento sobre a nossa legislação e que não tem um visto de trabalho. Você vai ter que resolver isso, mas esse cara é o melhor engenheiro do mundo, é o melhor dentista do mundo, é o melhor advogado do mundo. Você não vai contratar esse cara, a tua empresa não vai contratar. Sabe por quê? Porque ela nem sabe como é que faz isso. É a mesma coisa aqui no Canadá. Algumas empresas sabem, trabalham com isso, as empresas grandes, Walmart e tal. Se você tiver algum contato, ótimo, tenta uma transferência da tua empresa aí para a empresa daqui. Tá bom, funciona. Existem exceções. Eu estou falando para a grande massa de pessoas que está buscando uma opção que ela não é verdadeira. Então você está perdendo tempo ao invés de estar focando teu tempo e teu dinheiro no assunto que é imigração. Você precisa de um profissional credenciado, com experiência no Canadá e com sucesso no Canadá para que possa guiar você e a tua família a chegar aqui. E assim, você tem que começar certo, porque as implicações de tudo aquilo que você vai estar fazendo hoje para vir aqui para o Canadá, tendo sucesso, elas vão impactar você na sua velhice, na sua aposentadoria aqui. E vale lembrar que você não tem amigos e você não tem família aqui. Então você quer evitar o que eu vejo muita gente passando aqui no Canadá, que é depois de 20, 30, 40 anos aqui no Canadá, porque não se estruturou, não conhecia realmente isso lá no seu comecinho, está tendo que voltar para casa porque não tem como viabilizar uma aposentadoria aqui no Canadá. O processo migratório é muito mais complicado do que você só arrumar os papéis, dar um carimbo e conseguir a aprovação na imigração. Isso já é bastante complicado, mas tem muito mais depois disso. E a gente está aqui para te ajudar. Entre em contato comigo que eu vou te ajudar a fazer um processo migratório que seja ideal para você e para sua família, de acordo com o seu perfil, mas muito mais do que isso, vou te ajudar a montar um planejamento completo para que você tenha sucesso aqui no Canadá.
Ed Santos, imigração levada a sério. Manda um e-mail para mim, vamos agendar uma consultoria e comece certo o teu processo migratório. Agenda já comigo essa consultoria que vai mudar a sua vida. Ed Santos, consultor de imigração direto aqui do Canadá com a consultoria Comece Certo, que vai responder a todas as suas perguntas e fazer possível transformar esse seu sonho numa história de sucesso. Clique já aí embaixo e agende. Um abraço.